Bíblia comigo, no livro dos Salmos. Quem gosta aqui de Salmos? Levante sua mão. É bom, né? É tão gostoso ler um salmo. Eu quero convidar você, talvez que não tenha ainda o costume de ler a Bíblia ainda, como, né, talvez não tenha tanto entendimento. Comece pelo livro dos Salmos. Eu normalmente direciono pelos evangelhos, porque nós vamos conhecer um pouco mais sobre as características e a pessoa de Jesus. Mas ler os Salmos, assim como ler Provérbios, nos ensina. E os Salmos têm uma característica muito interessante, peculiar, que ela nos tira de um estado por vezes de preocupação, de ansiedade, e ela nos remete a um estado de paz, de alívio. Sim ou não? Não é verdade? Essa leitura é gostosa. O pastor Daniel tem uma série sobre Salmos, né, pastor? Então você pode ir lá, inclusive, visitar no nosso canal no YouTube, buscar, porque são palavras que realmente tendem a acalmar aos nossos corações. Salmos 59, eu quero ler apenas 2 versos com vocês. Salmos 59, versos 16 e 17 diz assim: Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra? Como é lindo isso! Como é lindo isso! Por que eu estou falando que desde quando escolhemos vir para cá, nós estamos adorando e louvando o Senhor? E eu falei que estava relacionado ao tema da palavra. Baseado nesse texto, o Senhor colocou no meu coração um tema com o nome: Em tempos difíceis, louve. Não é fácil, mas primeiro, é possível, e o mais importante, é necessário. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Os dias são maus. Nós somos por vezes assolados, cercados por notícias que não nos agradam. Se pararmos para olhar a TV, vamos nos deparar com noticiários dos mais diversos possíveis. Ruins, notícias ruins, crises financeiras, crises mundiais, crises políticas, crises familiares. Muitos de nós estamos vivendo algum tipo de crise, talvez com um ente querido que mudou o foco, que mudou a sua vida, que mudou a sua perspectiva de vida e talvez tenha saído do centro da vontade de Deus. Vivemos incertezas sobre o futuro. Por vezes o nosso futuro nos causa um certo medo, sim ou não? Nós temos preocupações das mais diversas. Às vezes uma enfermidade tende a nos assolar, e antes de subirmos aqui hoje, eu orava com parte do louvor aqui atrás, e eu falei para eles, olha, vamos orar, vamos quebrar todas as correntes, vamos quebrar todas as algemas, todas as amarras no poder da oração, porque nós vivemos dias difíceis, mas nós servimos um Deus que é poderoso e está acima de qualquer dificuldade. A Bíblia nos ensina um princípio poderoso para vencermos todas as dificuldades, circunstâncias e tempos difíceis. O princípio de louvar. Eu não sei como você entrou aqui hoje, irmão. Eu não sei qual é o tamanho da sua dificuldade, qual é o tamanho da sua incerteza, qual é o tamanho do seu problema, mas eu quero te convidar a louvar, apesar deste problema. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração, escute esse louvor, faça dele a sua oração neste momento. Adorar é o que sei, adorar é o
Ei, cante de novo, cante de novo. Adorar é o que se você conhece, abre a sua boca. Adorar é o que sou. Nada pode calar. Adore, 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 adore. Independente das circunstâncias, não existem. Você nasceu para adorar. Que contenham a voz de quem adora. Senhor, declare: adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar uma adorador. Diga: não existem que contenham de quem adora, Senhor. Se você é esse adorador, aplauda bem forte o Senhor Jesus. Escuta, não sei qual é a dificuldade, as circunstâncias que você tem passado, mas você já venceu através do poder da sua adoração e do nome do nosso Deus. É interessante que o contexto em que Davi escreveu este salmo foi um dos momentos mais angustiantes da vida dele, e isso que mexeu muito com o meu coração. E por que eu te digo isso, meu irmão? Porque imagine a cena: Davi, até então um pastor de ovelhas, é levantado, é ungido como rei, mas continua servindo como um pastor de ovelhas. A Bíblia nos diz que Davi tinha habilidades com a música. Davi tocava harpa. Davi se aproxima do rei Saul, e no momento que ele se aproxima, o primeiro contato de Davi com o rei Saul é justamente para acalmar o espírito do rei, através do louvor, através do toque da harpa, do som da harpa. Davi tem uma experiência em derrotar o gigante. Davi está cada vez mais próximo do rei Saul. Só que esse momento em que Davi já havia passado de um pastor de ovelhas a um guerreiro forte, fiel, vencedor de batalhas, inclusive no exército de Saul. Nesse momento, ele passa por uns momentos de mais aflição, porque através da inveja do próprio rei Saul, Davi passa a ser perseguido. Davi, nesse momento, neste contexto, ele adora o Senhor, ele louva o Senhor, ele declara: mas eu cantarei. Irmão, sabe o que significa essa preposição mas? É que é assim, independente do medo, independente da dificuldade, independente da circunstância, independente da lança de Saul que me persegue, eu cantarei louvores ao Senhor. Independente, mas eu cantarei louvores à força do Senhor. Sabe o que ele está dizendo somente nesse trechinho? A força de Deus é maior que o meu problema. A força de Deus é maior que essa enfermidade. A força de Deus é maior do que a escassez. A força de Deus é maior do que essa porta que está fechada. Talvez você não esteja entendendo, mas a força de Deus é maior que a dificuldade que você está passando. É o Senhor que peleja por nós. Dentro desse contexto aqui, Davi escolheu cantar louvores. Escuta, a Bíblia nos diz lá no livro de 1 Samuel,
partir do capítulo 19, que em dado momento, Jonathan, filho de Saul, irmão de coração de Davi, ele fala para o pai: pai, Davi não é um inimigo, Davi é um guerreiro, Davi é um vencedor, venceu várias batalhas por nós, não tem por que o Senhor persegui-lo. E Saul, num lapso de consciência, fala para Jonathan: sim, verdade, manda trazer meu filho Davi para cá. E Davi vem. E a Bíblia diz que Saul estava num lado, Davi do outro, tocando harpa. Imagina uma reunião de família, de amigos, e Davi estava ali do outro lado tocando harpa. Mas no momento de relapso e de revolta espiritual, tomado por um espírito que a Bíblia chega a nos dizer, enviado inclusive por Deus, Saul toma a sua lança e tenta cravar Davi na parede com a sua lança. A Bíblia nos diz que Davi se desvia, foge dali e vai embora. Davi poderia ser tomado pelo medo, pela angústia, mas ele preferiu louvar. No momento em que Davi escrevia este salmo, a sua esposa, até então filha de Saul, Mical, identifica que em volta da casa deles havia homens de Saul, direcionado por Saul para pegar Davi. E no meio da noite, ela faz uma corda com panos de roupa, de cama e roupas, e Davi foge. Coloca palha sobre a cama, um travesseiro, cobre. E quando Saul chega lá, que os homens de Saul vão encontrar ele, Davi não está mais lá. Davi estava fugindo, com medo, perseguido. Escolhe cantar louvor ao Senhor. O que você faz quando o problema chega? O que o Senhor falou no meu coração foi: o que você, Alex, faz quando o problema chega? Você tem sucumbido ao medo? Você tem deixado o seu coração se afligir e tem se revoltado? O que você tem feito? O antídoto para vencermos os dias difíceis é o louvor, é a adoração. Está doendo? Louve. Está difícil? Louve. Está faltando? Louve. Glorifique o nome do Senhor. Quando nós nos sentimos encurralados, irmãos, nós temos que aprender a dar nome, nós temos que aprender a nos posicionar, a tomar consciência. Quantos aqui já se sentiram com medo em função de uma dificuldade? Quantos talvez hoje estão com medo, irmão, de algo? Quantos estão preocupados com a despensa, com a conta, com o trabalho? Talvez você está falando: não está vindo, Senhor, está me faltando. Quantos aqui, irmãos, muitas vezes nós passamos por isso. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que quando nós nos sentimos dessa forma, quando as dificuldades, o medo, a aflição chegar, nós precisamos agir como Davi. Levantar um louvor de adoração antes da resposta chegar. Escuta, levante sua mão para o céu. Comece a louvar, porque a partir do seu louvor, Deus já está liberando a resposta que você está aguardando. Só comece a louvar. Não permita-se ser tomado pela murmuração. Em nome de Jesus, quando você abrir a sua boca e começar a louvar, o Senhor já vai te entregar a sua resposta. Em nome de Jesus.
Hoje eu quero falar com vocês aqui rapidamente sobre 3 exemplos de louvores em tempos difíceis. Porque nós vamos louvar de diferentes formas, e nós também vamos colher diferentes consequências daquele louvor. Nós vamos entender isso. Hoje nós vamos ler muita Bíblia. Amém? Quantos gostam de ler Bíblia? Que levante a mão. Crente lê Bíblia. Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Nós vamos ver a narrativa de Paulo e Silas. E esse é o primeiro exemplo de louvor. É o louvor que quebra prisões. Repita comigo: o meu louvor. Mais forte, como quem está vivo. O meu louvor pode quebrar prisões. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, repita comigo: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, repita comigo: imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas aqui haviam sido presos de forma injusta, presos por propagar o Evangelho de Jesus, presos por propagar a salvação, presos por propagar a libertação, a restauração, a cura, os milagres provenientes de Jesus Cristo. Paulo e Silas foram presos injustamente. Coloque-se nessa situação. Quantos de nós não estaríamos aqui naquele horário ali preso? Irmãos, a Bíblia diz que o carcereiro que estava sob a responsabilidade de Paulo e Silas, foi a ele dado uma ordem assim: cuide com atenção. Tinha que dedicar uma atenção especial para aqueles 2 homens. Essa atenção especial denota correntes nas mãos, correntes nos pés, preso à madeira. Irmãos, toda vez que eu visualizo essa cena, eu fico imaginando 2 homens que foram presos por propagar o Evangelho de Jesus, irmão. Eles não estavam fazendo arruaça, eles não estavam fazendo baderna, não, eles estavam propagando a paz, a saúde, a salvação, a cura, a libertação. Presos com uma atenção especial, tronco nos pés, corrente das mãos, algemados. E Paulo e Silas, um olha para o outro e diz assim: o que nós vamos fazer? Vamos adorar, vamos louvar. Puxa o hino aí. Adorar é o que sei. Foi isso que ele fez. O que você sabe fazer, Silas? O que você sabe fazer, Paulo? Adorar é o que sou. Essa é a minha essência. Essa é a minha essência. Então é isso que eu vou fazer. Eles querem me prender, eles querem me matar, mas o que eu tenho para dar é adoração. Então adore. Então adore. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existe
motivo para se lamentar, sim ou não? Sim ou não? Eles tinham motivos para reclamar, sim ou não? Talvez houve uma injustiça. Quantos de vocês talvez estejam passando por injustiça agora, hoje, nesse momento? Talvez uma injustiça acerca do trabalho, talvez uma injustiça por um falso testemunho, talvez uma injustiça por uma causa que você está aguardando e que ainda não saiu. Eu não sei. Mas escuta, esses homens estavam sendo injustiçados e eles escolheram louvar. Escuta, esse é o primeiro exemplo de louvor. O louvor que quebra prisões, o louvor que quebra cadeias. E a Bíblia nos diz que houve um terremoto sobrenatural, porque quando você começa, escuta, irmão, escuta isso, tudo errado, tudo difícil, tudo naturalmente aos meus olhos injusto, está faltando, está doente, está quebrado, tudo naturalmente eu estou vendo, mas quando de uma forma sobrenatural, em meio às dificuldades, eu abro a minha boca e começo a adorar, ao que a Bíblia diz, de uma maneira sobrenatural, houve um terremoto. Quando você começar a louvar, vai haver um terremoto, e as cadeias vão se abrir, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então louve. A Bíblia diz que as cadeias se abriram, os portões foram abertos, os presos foram libertos. Escuta, no meio da sua dificuldade, daquilo que você está vendo com seus olhos naturais, no meio dos seus problemas, você começa a louvar, e as pessoas ao seu redor não vão entender. Como pode o Alex? Eu sei o que ele está passando, eu sei a dificuldade da Ana Carolina, eu sei o que ela está passando, mas como pode essa moça continuar adorando? Como pode? Sabe o que acontece? As pessoas falam assim: eu quero conhecer esse Deus. O que eu faço para viver o que você está vivendo? Como eu faço para ter a salvação? Ah, meu irmão. Aí Paulo e Silas falou para o carcereiro, porque isso aconteceu com o carcereiro. O carcereiro pensou no primeiro momento, diante da dificuldade dele, presos querendo, ele pensava que os presos fossem embora. Ele falou: eu vou morrer, então antes que me matem eu vou tirar a minha vida. Ele apunhou, tirou a espada, e Paulo diz: não faça isso. Aí ele fala: como que eu faço para viver isso que você está vivendo? E eu estou aqui parafraseando em outras palavras. Aí ele fala: só reconheça o Senhor Jesus como o seu único suficiente Salvador. Entregue a sua vida nele, confia nele, entrega tudo nas mãos dele, e o mais ele o fará. Você e a sua casa vai servir ao Senhor quando você começar a adorar no meio das dificuldades. Parece difícil, quer saber? Chega até ser, mas não é impossível. É possível e transformador. Pessoas vão se converter quando no meio dos seus problemas vocês começarem a adorar. No meio daquele louvor de adoração, terremoto sobrenatural, cadeias são abertas, e o carcereiro e sua família são ganhos para Jesus. O louvor liberta e traz a presença de Deus, que transforma tudo ao seu redor. Louve em meio às dificuldades. Louve. O louvor de Paulo e Silas, louvor que quebra cadeias. O louvor que vence as guerras. Coloque aqui na tela, por favor, 2 Crônicas 20, capítulo 20, versos 21 e 22. A Bíblia diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor.
e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Repita comigo: o inimigo foi derrotado através do louvor. Escuta, o rei Josafá aqui enfrentava dois exércitos perigosos, dois exércitos inimigos, com poder bélico talvez até maior do que aquele que ele tinha. Mas a Bíblia nos diz que Josafá foi ter com o povo, consultar o povo, consultou a Deus, consultou o povo, e o Senhor deu um direcionamento: levante os homens para cantar louvor. Em vez de confiar na sua força bélica, em vez de confiar no seu poder bélico militar, ele colocou cantores à frente do exército para louvar a Deus. E o que aconteceu? É uma pergunta. O que aconteceu? Deus confundiu os inimigos. E esses inimigos eram dois grupos de inimigos. Se degladiaram entre eles. A Bíblia nos diz, irmãos, é tão forte isso, que eles, um por um lado, outro pelo outro, ou seja, o povo estava no meio, iria ser assolado, o povo de Deus. Mas o Senhor, através dos louvores daquele povo, o Senhor direcionou para que os inimigos se encontrassem por um determinado lugar e fosse ao vale. Pelejaram no vale entre eles. Irmãos, aqueles povos, eles iam pelejar contra o povo de Deus. Pelejaram entre eles e todos morreram. Todos morreram. A Bíblia diz que depois de uma noite de batalha, no dia seguinte, o povo de Judá, o povo de Josafá, estava aqui olhando e viam de cima do monte, no vale, corpos, cadáveres, todos mortos. Para pensar comigo. Todos morreram? Será que não tinha que sobrar um, pelo menos? Até esse um pegou e se matou, porque falou: é difícil eu ficar vivo diante do poder desse Deus. Todos morreram. Todos morreram. O que acontece quando nós louvamos? Deus confunde os inimigos. O povo de Deus não precisa nem lutar. Escuta, você não precisa lutar essa batalha. Deus já está lá por você. Louve, apenas louve. Começa a agradecer, começa a adorar. Olha só o que a Bíblia nos diz. Imagina esse povo, irmãos, era um exército. Era um exército de batalha. Mas Davi chama os homens e o Senhor diz para eles assim: coloque esse povo a cantar ao Senhor. Josafá nomeou alguns dos seus cantores, alguns dos seus homens, e colocou eles para cantar pelo esplendor da santidade do Senhor, indo à frente do exército. Imagina o exército preparado, o exército de Judá preparado, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Um exército, batalha, guerra, armas, e os cantores na frente: deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor. Já era para você estar dando glória, porque deem graças ao Senhor, deem graças ao Senhor, porque o seu esplendor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque a sua batalha já foi vencida. Deem graças ao Senhor, porque a cura já chegou. Deem graças ao Senhor, porque o casamento foi restaurado. Deem graças ao Senhor, porque a sua família juntamente com você vai servir a Deus. Deem graças ao Senhor. Aleluia. Deem graças. Deem graças ao Senhor. Meu Deus.
pois o seu amor dura para sempre. Terceiro e último tipo de louvor para esta manhã é o louvor que restaura tudo. O louvor que restaura tudo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Jó, capítulo 1, versos 20 e 21. Vamos ler juntos? Dá para colocar na tela aqui, não? Dá? Acho que vai dar. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Ao ouvir isso, amém, glória a Deus. Foi quase uma oração, né? Fala amém, agora está tudo certo, amém. Glória a Deus. Esse texto, ele diz que Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça. Atitude de louvor e adoração, atitude de entrega. Então prostrou-se no chão, em adoração, mais uma atitude, né? Ele prostrou-se ao chão, e ele disse, e aí sim ele declarou palavras de louvor a Deus: saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo diante de uma enorme dificuldade, Jó havia perdido tudo: família, bens, saúde, a sua dignidade, as suas emoções estavam fragilizadas. Jó havia perdido tudo, mas ele não perdeu o seu louvor e a sua adoração a Deus. Quando ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor pode levar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É o que você e eu temos que falar diante da dificuldade. Mas talvez meu filho esteja doente, talvez essa enfermidade tenha assolado o meu coração. Escuta, ele pertence ao Senhor. Calma, essa enfermidade não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor. Mas talvez eu tenha perdido o meu emprego. Escuta, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez está me faltando recurso, talvez está me faltando conhecimento. Escuta, calma, louve a Deus. Diz assim: Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me colocou nessa situação, Deus me colocou, me permitiu. Deus me colocou, não, Deus me permitiu viver nessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a adorar, comece a louvar. Jó havia perdido tudo, e Deus, através do louvor e da adoração e do poder dele, restaurou tudo. No final, Deus restaurou tudo em dobro. O louvor de Jó mostrou a sua fé. O nível do seu louvor demonstra o tamanho da sua fé.
conheço a palavra, venho à igreja, glorifico a Deus. Só que quando o problema aparece, aqui é leão, diante do problema é gatinho. Você está revelando o tamanho da sua fé. O nível, escuta, guarda isso no seu coração, irmão. O nível do seu louvor e da sua adoração demonstra o tamanho da sua fé. Eu não estou dizendo que você não tem que ter medo. Homens ali passaram por medo. Davi teve medo, mas escolheu cantar. Paulo e Silas não estavam celebrando o fato de estar preso ali, não estava, mas escolheu louvar. Jó não estava feliz. A Bíblia diz que ele raspava a sua pele com casco de telha, tamanho a aflição, a dor que ele sentia. Perdeu filhos, perdeu bens, tudo o que tinha. Ele não estava feliz com isso. Não é sobre o seu nível de felicidade, não. É sobre a sua fé, é sobre crer verdadeiramente, não como um jargão, que Deus está no controle de tudo. Deus deu, Deus tira. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. É isso. É isso. O que acontece quando nós escolhemos louvar? Deus fortalece a nossa fé. Quando nós escolhemos louvar, principalmente em momentos de dificuldade, Deus fortalece a nossa fé. O que acontece quando escolhemos louvar? O medo vai embora. Escuta, o medo é um estado emocional. Medo é um estado. Eu transformo estados, circunstâncias com ações. Eu não consigo mudar um pensamento com outro pensamento. Eu mudo um estado, eu mudo um pensamento com uma atitude. Eu estou vendo que eu estou diante do problema. O meu estado é de medo, mas eu abro a minha boca e declaro: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai preparar uma mesa diante dos meus inimigos. Eu estou mudando o estado, porque eu estou falando: eu tudo posso naquele que me fortalece. Pode faltar tudo, pode faltar oliveira, pode faltar o animal na malhada, pode faltar no curral os animais, pode me faltar tudo, ainda assim eu escolho louvar o Senhor, bem dizer o nome do Senhor. Ei, eu estou com medo, mas eu elevo meus olhos para o monte e digo: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que é esse probleminha diante do poder do meu Deus? Aí eu começo a mudar um estado. Aí eu começo a mudar um estado. O que acontece quando escolhemos louvar? O inimigo vai embora. O inimigo é derrotado. Escuta, eu vou te contar um segredo. O diabo não suporta ouvir o seu louvor. Quando o diabo ouve você louvar, ele fica endemoniado e vaza e vai embora. Quando nós abrimos a boca para louvar, o inimigo bate retirada, porque ele fala: não é possível, está ali a dificuldade, está ali a circunstância, e esse cristão, essa cristã está louvando como pode. Vou embora. O que acontece quando nós escolhemos louvar? Milagres nos alcançam. Quando nós escolhemos louvar, os nossos milagres são entregues em nossas mãos. Escuta, o seu milagre já foi liberado. Você não entendeu? O seu milagre já foi liberado. Comece a louvar. Fique de
pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Coloque sua mão no seu coração. Eu quero que você comece a pensar quais são as dificuldades, quais são as circunstâncias, quais são os medos que têm assolado a sua vida. Quais são os